Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início a mais uma aula de Química, hoje falando sobre separação de misturas. Bom, antes da gente adentrar no conteúdo de separação, importante que a gente saiba primeiro o que é uma mistura. Mistura vai ser a junção de substâncias que são diferentes, né? Então, por exemplo, quando eu tenho água e sal, por exemplo, eu tenho uma mistura, né? E, dependendo do tipo de mistura que a gente tiver, nós vamos ter técnicas apropriadas para fazer a separação dessas substâncias. Bom, hoje a gente vai iniciar com os tipos de separação que visam separação de substâncias sólidas, né? A gente diz separação sólido e sólido, né? Nesse caso aqui eu tenho mistura que envolvem duas substâncias que são sólidas, né? Geralmente, na separação de misturas sólido-sólido, é importante para a gente fazer essa separação, a gente tem a diferença, por exemplo, de densidade, né? Em alguns tipos, né, principais de separação do tipo sólido-sólido. A gente vai ver alguns tipos principais. Existem alguns tipos de separação de misturas que são técnicas bem rudimentares, como é o processo de catação. O nome já diz, né? Catação vem de catar. É o que a gente faz, por exemplo, quando a gente escolhe feijão, né? A gente separa o feijão que é bom dos feijões que estão podres, né? Que estão furados, e também daquelas pedrinhas que vem junto, né? Então eu estou fazendo separação de um sólido e de outro sólido, através de um processo de catação. Geralmente a catação ela é feita de forma manual, né? A gente vai separando ali, escolhendo com as próprias mãos. É uma das técnicas de separação de misturas mais antigas que se conhecem. E também a gente sabe que é uma técnica bastante eficiente. Outro processo, a gente tem aqui a peneiração. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar, né, um equipamento, né, que também é muito comum, que a gente tem em casa, que é a peneira. Nesse caso aqui, o que vai ajudar na peneiração vai ser a diferença de tamanho entre as substâncias, né? As substâncias que são menores vão passar pelos poros, né, pelos buraquinhos da peneira, e as que são maiores vão ficar retidas. O que a gente faz, por exemplo, também, quando a gente quer separar a farinha, né, daqueles grãozinhos maiores que vem junto com ela, que às vezes são farinha que não foi refinada, ou às vezes pode ser até alguma sujeirinha. Um processo um pouco mais difícil, né, da gente utilizar no nosso dia a dia é através da separação magnética. Nesse caso, a gente vai utilizar um ímã. Nesse caso aqui, o ímã ele vai separar geralmente materiais ferrosos de materiais não ferrosos, né? Aqueles que têm alguma constituição a partir do ferro vão ser atraídos pelo ímã, e os que não são atraídos pelo ferro vão ficar no recipiente onde estão. Então, esse é um processo acho que mais comum em indústrias, né, que faz separação de materiais magnéticos. Outra técnica, que também não é uma técnica já utilizada há bastante tempo, é a técnica da ventilação. Na ventilação, o que vai ser utilizado vai ser uma corrente de ar. Nesse caso aqui, o que vai ajudar no processo de ventilação é a diferença de densidade do material, né, da mistura. A ventilação ela é comum, por exemplo, antigamente se fazia muito isso quando descascava arroz, e aí para que as cascas do arroz elas se separassem dos grãos, era utilizada a ventilação, né? Colocava em um material, né, tipo uma bandeja, e aí ficava jogando para cima. E aí quando a corrente de ar passava, ela levava as cascas, que eram menos densas,
e deixava o arroz, né, que era mais pesado. Também é uma técnica bastante antiga e bastante fácil de ser utilizada. O outro processo que a gente tem é o processo de levigação, que é utilizado, a levigação ela é utilizada principalmente em garimpos. Na levigação, o que a gente vai utilizar vai ser uma corrente de água. Certo? Nesse caso aqui, a levigação, como ela é muito utilizada em garimpos, os garimpeiros eles utilizavam correntes de água para fazer a separação da areia das pedras que eles conseguiam coletar, né? Então, a corrente de água levava a areia, que era menos pesada, né? Menos densa, e deixava só as pedrinhas que tinham valor econômico maior, né? Aqui na dissolução fracionada, perdão, aqui, o termo dissolução, ele fala de dissolver. E fracionada, dissolver é só uma fração, né? Dissolver é uma fração. Aqui, normalmente, esse processo ele é utilizado para separar mistura de duas substâncias onde uma consegue se dissolver em uma outra determinada substância e a outra não. Como assim? Vamos imaginar que eu tenho uma mistura de sal mais areia. Para fazer essa separação, o sal e a areia, né, principalmente se for uma areia fina, vai ser difícil de fazer essa separação, né? Mesmo que eu peneire, que eu utilize qualquer uma dessas outras formas de separação que a gente viu antes, vai ser difícil de fazer a separação total. Qual seria a forma mais adequada? O sal, eu sei que ele é bastante solúvel em água, né? Em H2O. Então, o que eu faria nessa situação? Eu acrescentaria a água iria dissolver o sal e não iria dissolver a areia, né? Porque a gente sabe que a areia ela não se dissolve em água. Depois que eu conseguisse fazer essa separação, eu iria utilizar uma técnica de separação de sólido e líquido, né? Porque aí o sal estaria dissolvido na água e aí ele se tornaria uma mistura líquida, né? Então eu usaria, por exemplo, um processo de filtração, retiraria a água com sal e deixaria só a areia. Depois, se eu quisesse fazer a separação do sal da água, eu poderia utilizar um outro tipo de separação que não seria dos tipos aqui sólido-sólido. E, por último, né, a gente tem o processo de sedimentação fracionada. Nesse processo, na sedimentação fracionada, a gente vai ter que ter substâncias que têm uma diferença de densidade muito grande. Nesse processo aqui de sedimentação, eu vou, claro, acrescentar também um meio líquido para que eu consiga fazer a separação. Só que nesse caso, diferente da dissolução fracionada, eu não vou dissolver nenhuma das substâncias. Nesse caso, uma parte da mistura vai se sedimentar no fundo do recipiente e a outra ela vai tender a boiar. Então, imagine o seguinte, eu tenho areia e eu tenho, por exemplo, pó de madeira. Pó de madeira. O pó de madeira, a gente sabe que ele é bem leve, né? Ele é bem denso. Ele é menos denso do que a areia. Então, o que eu vou fazer aqui na sedimentação fracionada? Quando eu acrescentar água nessa mistura, a areia, por ela ser mais densa, ela vai se depositar no fundo do recipiente. E o pó de madeira, como é menos denso, ele tende a boiar. E aí, quando ele boiar, eu consigo fazer a retirada do pó, né, da madeira. E depois, se eu quiser fazer a retirada da água da areia, eu posso
usar uma técnica para fazer com que essa água evapore. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Beijo. Se vocês tiverem gostado da aula, se inscrevam, curtam e compartilhem a aula.